lá, vou passar algumas. Passei, boa tarde, irmãos. Vou passar algumas coisas para os irmãos estar vendo aí pelo Face, tá? E estudarem, tá? Porque tem muitas revelações a fazer através dessas examinações aqui na Escritura. Nós precisamos examinar, certo? A lei de Moisés. Eram 613 leis. E todos eles, os judeus, tropeçavam. O diabo falado na Bíblia, o diabo aniquilado, era lei. Qual era a lei? Era aquelas ordenanças de condenação e morte. Que muitos judeus, por desobedecerem, eles tinham que morrer. Certo? Vamos aqui. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes, livra-nos do poder do pecado. Então, a graça que estamos hoje, ela nos livra do poder do pecado, que eram as leis de Moisés. Romanos, capítulo 5 e 6. Capítulo 5, versículo 1 a 9. Vamos ler. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Ou não sabemos que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi, com ele, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais será domínio sobre ele. Esse é o 9. Aqui está falando que nós somos libertos disso, né? Dessa lei. E que o nosso homem, o velho homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Então, a graça nos tira desse pecado. O pecado agora é só da carne. Ainda Romanos, capítulo 7, versículo 1. Estando mortos à lei, servimos a Deus em novidade de espírito. A lei opera em nós a morte. Agora é a luta da carne com o espírito. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Aqui está falando da igreja de Cristo. Porque se ela era sujeita a marido, enquanto ela vivesse, ela está ligada pela lei. Mas se o marido morre, ela está livre da lei do marido, certo? De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Então aqui está falando da transição de Cristo na cruz.
livre está da lei e assim não será adúltera. Então, nós não estamos adulterando porque agora Cristo já morreu, já aniquilou esse diabo aniquilado, né, que era a lei, já aniquilou essa lei, que era chamada aqui na Bíblia, e assim nós não podemos mais seguir a lei de Moisés, porque Cristo veio para aniquilar esse diabo que eles falam lá, foi aniquilado, certo? Temos que ver também, irmãos, a leitura quando a gente faz, a gente tem que ver o ano que foi escrito, tem que ver as circunstâncias. E ver também quando João escreve o Apocalipse. Ele vai estar na ilha de Patmos escrevendo esse Apocalipse. Ele ficou 3 anos e 6 meses preso lá naquela ilha. E lá ele escreveu Apocalipse. Muitos falam que é do ano 95, 96, mas tem que ver que ano que foi que ele foi lá, porque os acontecimentos daqueles anos, pelos meus estudos, é de 54 a 68 a 70, quando o tempo cai. Tá? Vocês têm que buscar isso no YouTube, no Google, para vocês verem, porque a gente tem que separar isso, tá? Porque esses acontecimentos aconteceram naquela época, né? Cristo veio naquela época. Através da palavra que eu vou passando aqui, vocês vão estudando e vão ver que Cristo já veio, Cristo não vai voltar, que Apocalipse também não vai acontecer, porque já aconteceu lá atrás. Aquilo que está falando lá em Apocalipse, vou estar passando para vocês também em estudo, para você estar averiguando aí também, para poder adiantar, porque eu não posso estar gravando muito aqui, né? Mas eu vou estar passando para os irmãos os versículos, tá? Que é mais fácil eu estar passando os versículos aí para o irmão estar examinando as escrituras. Porque a palavra, ela é a única que liberta a gente. Esse poder da palavra está tudo no Evangelho de Cristo, que foi pregado por Paulo. Porque os 12 apóstolos foi escolhido por Jesus para passar para os judeus o Evangelho, que o reino de Deus estava próximo. E isso ia acontecer em pouco tempo, já estava a portas. Então, apóstolo Paulo, ele não era apóstolo. Ele foi escolhido, o Paulo foi escolhido para passar o evangelho para os gentios, né? Então houve uma transição ali naquele momento. Foi muito fervoroso. Houve uma transição ali naquele momento. Muitos criam, muitos não criam, outros não queriam deixar suas doutrinas, outros não queriam fazer isso porque tinha cargos. Então, Paulo começa a pregar até a queda do templo, tá? Um pouco mais da queda do templo, Paulo ainda não vi ainda a data certa que Paulo morreu, porque não achei, tá? Vocês vão averiguar aí. Mas esses acontecimentos começam em 54, vai até 68, e a gente estabelece o ano 70 aqui para poder as pessoas verem, não ficar muito assim nas datas, né? Mas só para confirmar que esses acontecimentos aconteceram lá atrás, né? Então os acontecimentos também do Apocalipse aconteceram lá atrás, tá bom? Fica com Deus.
Deus abençoe a todos. E vamos lá pesquisar, tá bom? Fique na paz do Senhor.